Bom dia a todos e todas. Meu nome é Max Pereira Gonçalves, sou professor da UFVJM Campus Janaúba e vou estar aqui com vocês nessa mesa redonda como moderador da mesa redonda, tá? A mesa redonda é intitulada Os impactos da luz da ciência no enfrentamento da Covid-19 no Vale de Jequitinhonha. A gente tem aí como palestrantes o professor Danilo Bretas de Oliveira. Ele possui graduação em farmácia e habilitação em análises clínicas pela UFMG, o mestrado e doutorado em 2011 e 2015, respectivamente. Realizou estágio durante o doutorado no Food and Drug Administration, nos Estados Unidos. Atualmente é professor na Faculdade de Medicina, FAMED, da UFVJM. Tem experiência na área de diagnóstico molecular e fisiopatologia de doenças infecciosas, com ênfase em virologia. A professora Etel, ela possui graduação em ciências biológicas, assim como eu também, pela UFMG, em 97, mestrado e doutorado em bioquímica e imunologia, pela UFMG também. Atualmente é professora associada da UFVJM. Atua na área de bioquímica do exercício físico e imunometabolismo. E a professora Valéria Gomes de Almeida, ela possui graduação em farmácia e bioquímica pelo UFVJM, mestrado em ciências fisiológicas e doutorado pela UFVJM. Possui pós-doutorado pelo Programa Nacional de Pós-Doutorado da CAPES. Atualmente é professora adjunta do Departamento de Farmácia da UFVJM e participa de projetos de pesquisa envolvendo farmacologia de produtos naturais, bioquímica, imunologia e inflamação. Tá? A ordem aqui da mesa redonda, então, será a professora Valéria, primeiro vai fazer uma apresentação para a gente, logo em seguida a professora Etel e, por fim, o professor Danilo. Muito obrigado a todos, por terem aceitado o convite, né, em nome da organização do 8º Sintegre. Professora Valéria, a palavra está com você. Bom dia a todos. Nós que agradecemos a oportunidade, né, de poder falar um pouco do nosso trabalho frente aí ao diagnóstico da Covid-19 na UFVJM. Eu vou iniciar minha apresentação aqui, então. Apareceu aí para vocês? Tudo certo? Apareceu. Bom, então, eu vou iniciar essa mesa redonda falando um pouco do panorama do diagnóstico laboratorial da Covid-19 na UFVJM. O diagnóstico laboratorial da Covid-19, ele tem sido realizado no Laboratório Escola de Análises Clínicas, que é um setor do Departamento de Farmácia da Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde. Ele fica localizado no prédio da farmácia, que fica próximo ao prédio da Educação Física e da Enfermagem, e atualmente o Laboratório Escola de Análises Clínicas tem sido coordenado por mim, professora Valéria, e vice-coordenado pela professora doutora Ana Paula Rodrigues. O trabalho do grupo, o trabalho do diagnóstico da COVID é realizado pelo Grupo de Trabalho para o Diagnóstico Molecular da COVID-19, que é coordenado pelo professor Danilo Bretas e pela professora Etel Vieira, vice-coordenado pela professora Etel Vieira. Então, falando um pouquinho do histórico, né, como tudo começou, como que se deu, então, o diagnóstico, o início do trabalho do nosso grupo o atendimento, mostrando, então, o panorama geral do atendimento até o dia de hoje, né. Então, tudo começou mediante o cenário de emergência em saúde pública, pela disseminação do novo coronavírus, né, em Minas Gerais e em todo o Brasil. E aí houve a necessidade de descentralizar a realização do diagnóstico laboratorial da doença, que era realizado pela Fundação Ezequiel Dias, a FUNED, e para isso a FUNED propôs um trabalho em rede entre laboratórios públicos e privados durante o período pandêmico, e esse trabalho em rede foi denominado RedLab Covid. Diante desse cenário, em março de 2020, essa proposta partiu da FUNED em março de 2020, e no mesmo mês, um grupo de professores da UFVJM, coordenados pelo professor Danilo Bretas, da Faculdade de Medicina, iniciou o processo de credenciamento da UFVJM na Rede Lab Covid da FUNED. Ao mesmo tempo, houve uma união de esforços do Departamento de Farmácia
juntamente com a Pró-Reitoria de Administração da UFVJM e o Núcleo de Vigilância Sanitária da Secretaria Regional de Saúde de Diamantina, para finalização das adequações estruturais e regulamentação do Laboratório Escola de Análises Clínicas da UFVJM, para que este pudesse, então, sediar o trabalho do grupo de trabalho para o diagnóstico da Covid. Então, no final de março de 2020, foi criado o grupo de trabalho para o diagnóstico da Covid-19 na UFVJM, e os trabalhos do grupo iniciaram com um curso de biossegurança para toda a equipe, ministrado pela professora Etel Vieira, da FAMED, e também um curso teórico-prático para o diagnóstico do SARS-CoV-2, ministrado pelo professor Danilo Bretas. Na sequência, no dia 1º/4, no dia 1º de abril, houve a institucionalização do Laboratório Escola de Análises Clínicas na UFVJM. No mesmo dia, a emissão do alvará de funcionamento do Laboratório Escola pelo Núcleo de Vigilância Sanitária da Superintendência Regional de Saúde de Diamantina, e a inserção do LEAC UFVJM na Rede Lab Covid da Fundação Ezequiel Dias, da FUNED. Um outro marco importante, além de, na sequência, então, parte da equipe passou pelo treinamento para a utilização da plataforma de gerenciamento de ambiente laboratorial, o GAL, como nós chamamos, na SRS Diamantina. O GAL é um sistema informatizado aplicado aos exames realizados pela FUNED. As amostras biológicas para os mais diferentes tipos de exames que são enviadas para a FUNED já são enviadas, em sua maioria, cadastradas no sistema GAL pelos municípios, e assim que a FUNED libera o resultado pelo GAL, esse resultado já fica automaticamente disponível para os municípios para impressão e liberação do resultado aos pacientes. Então, a partir desse treinamento, o LEAC passou a utilizar esse sistema de gerenciamento de ambiente laboratorial também para o cadastro das amostras e liberação dos resultados. Um outro marco importante foi a realização da análise de concordância, que é, na verdade, um controle de validade externo, e serve para confirmar se o laboratório que participava da rede, seguia os padrões de qualidade definidos para esse tipo de diagnóstico. O LEAC obteve nessa etapa um resultado excelente, com 100% de concordância entre as análises com as análises da FUNED, e com isso, então, obteve a liberação para iniciar o trabalho do diagnóstico da Covid-19. No dia 17/4, no 17 de abril, houve o registro do LEAC no Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, e, finalmente, no dia 20 de abril de 2020, iniciamos as testagens moleculares para a Covid-19 na UFVJM. E esse trabalho, o diagnóstico da Covid-19 na UFVJM, ele só é possível devido a uma união de esforços entre docentes, técnicos administrativos, discentes de pós-graduação e discentes de graduação da UFVJM, que se dividem entre as suas atribuições habituais na instituição e o trabalho voluntário, podemos dizer assim, no grupo de trabalho para o diagnóstico da Covid. Na equipe, nós temos docentes da Faculdade de Medicina, que são o professor Etel Vieira, o professor Danilo Bretas e o professor Daniel Campos Vilela, o professor Lucas Franco, do ICT, a professora Cristiane Fagundes, do DCB, da FCBS, e os professores do Departamento de Farmácia, Ana Paula Rodrigues, Eduardo Oliveira, Gustavo Brito, Ellen Rodrigues e eu, Valéria Almeida. Contamos hoje na nossa equipe com 15 técnicos administrativos e discentes de pós-graduação. Alguns desses técnicos administrativos também são discentes de pós-graduação, e aí nós temos os técnicos da Faculdade de Medicina, o Tiago Silva, Vinícius Ottoni, Vinícius Cantuária, a Maísa Araújo, os técnicos do Departamento de Farmácia, Fernando Leite, Juliana Nascimento, Antônio Lopes, Patrícia Guimarães e Gustavo Bahia, os técnicos do CIPq, Carolina Vanetti, Fidelis Júnior e Marcelo Ottoni, e as alunas de pós-graduação, Juliane Santos, Mariana Macedo e Sani Lage. Entre os alunos de pós-graduação participam ou do Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas, ou do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, ou ainda do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde.
E eu não poderia deixar de citar outros técnicos que atualmente não estão na nossa equipe, mas que contribuíram aí de forma brilhante para a realização do nosso trabalho por um longo tempo, que foram o Lincoln Rocha, o Felipe Brito e a Juliana Salles, da Faculdade de Medicina, o Wellington Azevedo, do Departamento de Farmácia, e os alunos de pós-graduação Matheus Mendes, Rodrigo Prates e Bruno Mendes. Temos também na nossa equipe 2 discentes de graduação do curso de farmácia, a Andresa Afonso e Pauline Miranda, e ainda contamos com a colaboração da pesquisadora Cíntia Maria Rodrigues, da USP. Essa é a equipe que atualmente trabalha aí no diagnóstico da COVID. O nosso trabalho, ele teve início com recursos próprios da UFVJM, né, que eram aí, seriam... através desse recurso, nós conseguiríamos aí a realização de aproximadamente 200 testes. Então, como os recursos ainda eram limitados no início do trabalho, nós começamos atendendo primeiramente as amostras de casos mais graves das casas de saúde de Diamantina, e posteriormente, através da parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, por meio do fornecimento de insumos, o atendimento foi ampliado para os demais municípios da Superintendência Regional de Saúde de Diamantina e, mais posteriormente, ainda por meio de uma solicitação da Secretaria de Estado da Saúde, nós passamos a atender também a GRS de Pedra Azul. Além disso, em um esforço do nosso grupo de trabalho, em parceria com o Ministério Público Estadual, foi possível estabelecer termos de acordo e compromisso, os TACs, com prefeituras para a realização de exames de Covid-19. Todos os acordos firmados foram mediados pelo Ministério Público e o recurso financeiro repassado ao grupo de trabalho por meio de uma fundação de apoio. Esses termos de acordo e compromisso permitiram a ampliação da testagem pelas secretarias municipais de saúde, possibilitando uma melhor gestão de leitos clínicos e leitos de CTI Covid, além de otimização na gestão de recursos humanos, especialmente de profissionais de saúde, profissionais de segurança pública, que estavam aí, os profissionais de saúde também que estavam aí na linha de frente do enfrentamento da doença. Tivemos também algumas doações de empresas privadas e de empresários da região, que incluíram desde insumos até o fornecimento de lanches e coffee breaks para a nossa equipe de trabalho. E o recurso financeiro foi utilizado, tem sido utilizado, né, para aquisição de reagentes, insumos, equipamentos, bem como para a concessão de bolsas. Atualmente, até o momento, nós podemos conceder 5 bolsas de pós-graduação e 2 bolsas de graduação. Então, além do trabalho, além do trabalho técnico, né, do recebimento, processamento de amostra, gestão, de toda essa gestão laboratorial, nós temos também essa gestão de recursos, né, então, prestação de conta, compras de materiais, os contratos, né, os termos de acordo e compromisso com os municípios, os contratos de bolsas dos alunos, então tem toda essa parte administrativa aí, que é realizada pelo grupo de trabalho. Com isso, o nosso atendimento, então, via Secretaria Estadual da Saúde, né, nós atendemos, então, a todos os municípios da Superintendência Regional de Saúde de Diamantina, que são 34 municípios, e os municípios da Gerência Regional de Saúde de Pedra Azul, né? Então, nós ampliamos o atendimento aí também para a Gerência Regional de Saúde de Pedra Azul, que são 25 municípios, totalizando, então, 59 municípios. Então, nós atendemos toda essa região aqui, em azul, que corresponde à macro-região de saúde de Diamantina, e essa região em verde aqui, mais a nordeste, que corresponde à região de saúde de Pedra Azul. Além disso, além desses municípios, né, desse atendimento via SES, nós também atendemos a 15 municípios por meio do termo de acordo e compromisso, que foi firmado em parceria aí com o Ministério Público, né, e passamos também a atender, a partir de abril de 2020, os exames de Covid-19 de potenciais doadores de órgãos de Montes Claros e região, por meio da Organização de Procura de Órgãos, a OPO Norte e Nordeste, né, das macro-regiões de saúde Norte e Nordeste,
que faz parte da Central Estadual de Transplantes. E, posteriormente, ampliamos também o atendimento para doadores de medula óssea. O marco inicial, né, dessa parceria com a OPO Norte e Nordeste foi a primeira captação de coração que no Vale do Jequitinhonha, que aconteceu na Santa Casa de Caridade Diamantina, e essa captação só foi possível devido à agilidade na liberação do resultado do exame de Covid-19 do doador pela equipe do grupo de trabalho da FVJM, que ocorreu em poucas horas após o recebimento da amostra. Com a pandemia, a testagem negativa para a Covid-19 passou a ser um critério obrigatório para a captação de órgãos. E atrasos importantes no processo de doação de órgãos, devido à demora na realização dos exames de Covid-19, estavam levando a uma redução significativa do número de doações de órgãos e transplantes. Então, a agilidade na liberação do resultado pelo nosso grupo de trabalho da UFVJM, foi fundamental para o aumento da captação de órgãos no período pandêmico pela OPO Norte e Nordeste, e, além disso, contribuiu, né, para a redução do sofrimento de quem estava aguardando o falecimento do seu ente querido para a doação dos órgãos, de quem estava na fila dos transplantes esperando o órgão, e também contribuiu para a qualidade do órgão que seria transplantado. No segundo semestre de 2020, nós passamos a atender também algumas amostras de brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, que atuavam aqui na região de Diamantina. O fluxo de trabalho da nossa equipe, então, inicia-se, né, na verdade, com a equipe de saúde municipal. Então, os municípios que participam, que realizam a testagem da Covid-19 com o nosso laboratório, inicialmente eles realizam a triagem dos pacientes, aqueles pacientes que apresentam os critérios de testagem definidos pela FUNED, né, eles passam, então, pela coleta das amostras biológicas. As amostras biológicas são, então, cadastradas no sistema GAL, e o município realiza ainda o agendamento do exame por um formulário eletrônico, né? O nosso laboratório só atende os exames previamente agendados pelos municípios, e após a confirmação desse agendamento, os municípios, então, transportam as amostras até o Laboratório Escola de Análises Clínicas. No Laboratório Escola de Análises Clínicas, nós realizamos inicialmente a confirmação do agendamento, né, indicando o melhor dia e o melhor horário para entregar as amostras biológicas pelo município. Realizamos o recebimento da amostra biológica, processamos, então, o exame, a realização do exame, e procedemos à emissão do laudo em até 72 horas. Até 72 horas úteis. Então, esse é o nosso prazo de trabalho, né? Mas raramente nós liberamos o resultado com 72 horas. O que nós praticamos normalmente é a liberação do resultado no mesmo dia. Então, normalmente as amostras chegam no período da manhã ao laboratório, e no final da tarde, por volta das 6 horas da tarde, nós já estamos com todos os resultados liberados. No mais tardar, às 7, 8 horas da noite, os resultados já estão liberados. E em algumas situações, os resultados são liberados no outro dia, e em raras situações, nós liberamos com 72 horas. E esse foi um dos diferenciais, né, do nosso trabalho também, uma vez que no início a rede estava sobrecarregada, a FUNED estava sobrecarregada, havia aí uma demora na liberação de resultados de cerca de 7 até 12, 15 dias para a liberação de um resultado, e esse foi um dos nossos diferenciais aí, que eu acho que fez uma grande diferença na gestão de leitos, né, aqui da nossa região, que foi essa agilidade na liberação do resultado. E mostrando alguns números, então, do nosso laboratório, até o dia de ontem, nós já havíamos realizado mais de 19 mil exames de RT-PCR para a Covid-19, sendo que 25,8% tiveram resultados detectáveis e 73,9% resultados não detectáveis, e somente 0,4% dos resultados tiveram aí
foram aí inconclusivos, né? E quando nós analisamos a distribuição do número de exames ao longo do tempo, nós podemos aí observar que no início do nosso atendimento, realmente nós tínhamos uma capacidade de trabalho limitada, tanto pelo número de insumos disponibilizados, quanto por equipamentos, né? E essa testagem foi ampliada ao longo do tempo, chegando aí a uma média de aproximadamente 1.200 exames realizados por mês. Essa ampliação só foi possível por meio dos termos de acordo e compromisso com os municípios, né? E pelo fornecimento de insumos pela SES-MG. Nós, então, ficamos aí realizando um número grande de exames, com essa média mais ou menos de 1.200 exames por mês, até agora o segundo semestre de 2021. E a partir de setembro, nós temos observado, então, uma redução do número de solicitações de exame, que coincide também com a redução do número de casos, né, da doença, tanto em Minas Gerais quanto no Brasil, e também com o maior número de pessoas vacinadas. E aí, para finalizar, então, a minha apresentação aqui, eu vou deixar para vocês um vídeo que ilustra um pouco do trabalho que é realizado pela equipe técnica no processamento das amostras no laboratório escola. Então, eu agradeço a atenção de todos, agradeço a oportunidade de poder mostrar um pouco do trabalho que tem sido realizado no Laboratório Escola de Análises Clínicas e coloco-me à disposição para as discussões ao final das apresentações. Bom dia a todos. Excelente apresentação, Valéria. É muito bom a gente relembrar toda a nossa história, né? Então, dando continuidade aqui à proposta que nós colocamos para esta mesa redonda, né? Eu vou falar agora um pouco sobre as atividades de pesquisa que o grupo de trabalho para o diagnóstico da Covid-19 vem desenvolvendo desde a sua implantação. E, na oportunidade, eu quero agradecer, né, a comissão organizadora por ter aceitado a nossa proposta e nos permitir, então, que a gente possa mostrar aqui para a nossa comunidade o trabalho que nós estamos desenvolvendo, né, desde há quase 2 anos já. Deixa eu encontrar aqui o compartilhamento para eu colocar a minha apresentação também.
A apresentação já está disponível para todos, né? Bom, então vamos lá. A Covid-19, uma pandemia, né, atingiu o mundo todo. O dado mais atual do número de casos de Covid-19, que está disponível no painel da Organização Mundial de Saúde, até o dia 1º de dezembro de 2021, são mais de 260 milhões de casos confirmados, mais de 5 milhões de mortes. O Brasil está entre os países mais atingidos pela Covid-19, mas, como a Valéria mostrou, esse cenário vem melhorando muito em função do processo de vacinação, e até o dia 29 de novembro de 2021, mais de 7 milhões de doses de vacina já haviam sido aplicadas no mundo todo. A disponibilização das vacinas para a Covid-19 é um marco na ciência. Nunca, em nenhuma outra situação, a ciência conseguiu responder tão rapidamente, tão prontamente, tão eficientemente a uma doença, e nós precisamos destacar, né, a importância do papel da ciência no controle da pandemia que vai se desenhando. A Covid-19, na maioria dos casos, ela é uma doença de sintomas leves, que se assemelham muito a sintomas de outras infecções por vírus respiratórios, como, por exemplo, febre, tosse, em alguns casos, diarreia, e numa minoria dos indivíduos infectados pelo agente causador da Covid-19, o SARS-CoV-2, essa doença vai evoluir para casos mais graves, com a ocorrência de pneumonia associada o comprometimento da capacidade respiratória, né, que é geralmente conhecido como síndrome respiratória aguda grave. Ainda não se sabe exatamente o que determina essa diferença no curso da Covid-19, mas também, à luz da ciência, como nós colocamos no título da nossa mesa redonda, esse entendimento está sendo construído. Bom, a fisiopatologia da Covid-19, ela envolve a infecção das células pelo SARS-CoV-2 por meio do receptor da ECA2, da enzima conversora de angiotensina 2, e esse receptor ele está expresso praticamente em todos os locais no nosso corpo, e a partir da infecção é que o vírus vai desencadear os processos relacionados com a sintomatologia e a gravidade da doença. A sintomatologia e a gravidade da doença podem se dar por efeitos citotóxicos direto do vírus, né? Então, o vírus ele compromete a funcionalidade das células que ele infecta. Além disso, os efeitos da infecção pelo SARS-CoV-2 estão relacionados com a desregulação do eixo renina-angiotensina-aldosterona, né? A ECA2, na verdade, ela não serve para o vírus infectar as nossas células. Na verdade, a ECA2 é uma enzima envolvida, né, que tem um papel importante nesse eixo renina-angiotensina-aldosterona e que converte angiotensina 1 e angiotensina 2 em outros mediadores, e o fato do vírus utilizar essa enzima para infectar as células-alvo
compromete a função dessa enzima e, portanto, compromete a conversão desses mediadores em angiotensina 1A9 e angiotensina 1A7. Então, deixa-se de ter a produção desses mediadores e acumula-se os precursores desses mediadores, que têm efeitos celulares, né, quando eles se ligam nos receptores do tipo 1 para angiotensina 2. E essa desregulação, esse desbalanço, a redução de angiotensina 1A9 e angiotensina 1A7 e o aumento de angiotensina 2 vai promover efeitos nas células que envolvem injúria tecidual e remodelamento tecidual, inflamação, vasoconstrição e alteração da permeabilidade vascular. Ainda o SARS-CoV-2 uma célula-alvo muito abundante no nosso organismo do SARS-CoV-2 são as células endoteliais, né? As células que revestem a parede dos vasos sanguíneos, e essas células, elas têm, a integridade dessas células é fundamental para a saúde no sistema circulatório. Ao infectar as células endoteliais, né, que expressam muito o receptor que o vírus usa para ingressar na célula, ao infectar as células endoteliais, essas células endoteliais têm sua função prejudicada, entram em apoptose, de maneira que a função do endotélio fica comprometida. Vai ocorrer inflamação nesse endotélio em função da infecção, da presença do vírus, e o comprometimento da função endotelial aumenta a formação de trombo e diminui a capacidade de remoção desse trombo, que é a fibrinólise. Então, outra consequência da infecção pelo SARS-CoV-2 é o que a gente chama de tromboinflamação. E, claro, como não podia deixar de ser, o SARS-CoV-2 é um agente infeccioso, né? É um vírus, é um organismo estranho ao nosso organismo, é uma estrutura estranha ao nosso organismo, e a infecção das nossas células pelo SARS-CoV-2 vai desencadear uma resposta imunológica com o objetivo de eliminar o vírus e cessar a infecção. E o que tem ficado bastante claro recentemente é o papel da resposta imune na fisiopatologia da Covid-19. Na maioria das pessoas, a resposta imune que vai ser desencadeada quando o vírus infecta as células-alvo vai ser uma resposta imune protetora e resolutiva. Uma resposta imune que vai eliminar o vírus, muitas vezes envolvendo, né, a eliminação da célula infectada, mas que vai ser eficiente nesse processo de eliminação do vírus e, portanto, na maioria das pessoas, essa resposta imune direciona para a resolução da infecção. Porém, os estudos estão indicando que, naquelas pessoas que desenvolvem a forma mais grave da Covid-19, ocorre uma desregulação dessa resposta imune, tanto do ponto de vista da magnitude dessa resposta, essa resposta imune e inflamatória, ela é exacerbada, mas há também uma desregulação da qualidade dessa resposta imune. Então, as células imunes envolvidas na resposta contra o SARS-CoV-2 nas formas mais graves da doença são células distintas daquelas que estão envolvidas na resposta imune que direciona para a resolução da infecção. E aí eu quero destacar de novo que todo esse volume de conhecimento foi produzido num período
nunca visto antes na ciência, né? Num período de pouco mais de 2 anos, já se sabe bastante sobre a fisiopatologia da Covid-19, embora ainda exista muita coisa para se saber. Além dessa resposta imune desregulada como um componente da severidade da Covid-19, nós já sabemos que existem vários fatores de risco para desenvolver uma Covid-19 de maior severidade, que inclui o sexo, inclui a idade avançada e inclui também a presença de comorbidades, dentre elas a obesidade. Então, a obesidade na Covid-19, ela aumenta o risco de morte, ela aumenta o risco de desfechos secundários desfavoráveis na infecção pelo SARS-CoV-2, como, por exemplo, a necessidade de hemodiálise, né, pós-Covid-19, aumenta o risco de internação, aumenta o risco de necessidade de ventilação mecânica. Então, está bastante claro que, além da idade e além do sexo, a obesidade é um fator de risco relacionado com a severidade da Covid-19. E aí, então, a realização do diagnóstico da Covid-19 na UFVJM e o estabelecimento desse grupo de trabalho para o diagnóstico da Covid-19, envolvendo tantas pessoas, tantos profissionais, estudantes de pós-graduação, professores, técnicos administrativos, como a Valéria mostrou, abriu a oportunidade para que a gente pudesse também contribuir com o enfrentamento da Covid-19 do ponto de vista da ciência. Então, de uma maneira geral, o nosso grupo está desenvolvendo projetos de pesquisa em 2 eixos principais, sendo esse primeiro eixo o entendimento dos fatores de risco e da patogênese do caso de Covid-19 na macro-região de saúde do Jequitinhonha, que é a macro-região de saúde que a UFVJM atende no diagnóstico. Até o momento, nós já envolvemos nesse primeiro eixo de pesquisa 127 pacientes com diagnóstico de Covid-19, incluídos aqui homens e mulheres, com idade de 24 a 92 anos, com Covid leve e Covid grave, e nós temos, né, desses pacientes, dados sobre obesidade, como índice de massa corporal, os sinais e sintomas que esses pacientes tiveram quando foram infectados pelo SARS-CoV-2, a existência de comorbidades, o uso de medicação e o curso clínico e desfecho da infecção. E aí, para que a gente consiga, né, atingir o objetivo desse eixo de pesquisa, que é compreender quais são os fatores de risco e a patogênese dos casos de Covid-19, nós temos vários projetos de pesquisa em andamento associados com a análise dos dados desses 127 pacientes até o momento, né? Os estudos estão todos em andamento. E aí eu vou passar aqui brevemente quais são esses projetos e quem são os estudantes de graduação e de pós-graduação que estão envolvidos com esses projetos. Então, nós temos, por exemplo, nesse eixo, o projeto do doutorando Farley Carvalho Araújo, que quer entender como é que a Covid-19 se relaciona com a autoimunidade. E nesse projeto, os pacientes envolvidos nesse projeto vão ser acompanhados por um período de até 3 anos pós-Covid para avaliar
as consequências, né, ou as sequelas da Covid-19, grave nesse caso, em relação ao desenvolvimento de ou marcadores de autoimunidade ou doenças autoimunes. Nós também estamos investigando, no projeto de doutorado da discente Tamires Campos Duarte, como o sistema interferon, que é um sistema de defesa inicial nas infecções virais, está sendo ativado e como é que ele contribui para o controle da Covid-19 e como isso é afetado pela obesidade. Tem também o projeto de doutorado da Cíntia Maria Rodrigues, que é uma aluna de doutorado lá da Escola de Enfermagem da USP, de Ribeirão Preto, que vai investigar, né, que está investigando a relação da obesidade e a interação dessa com o sistema renina-angiotensina-aldosterona na Covid-19. Já o projeto de doutorado da discente Juliana Duarte Santos, não, minto, esse não é o projeto de doutorado da Juliana, mas a discente Juliana Duarte Santos está colaborando, né, num projeto com o professor Marco Aurélio Romano Silva, da Faculdade de Medicina da UFMG, onde estão sendo avaliadas manifestações e sequelas neuropsiquiátricas da Covid-19. E aí eu quero destacar aqui esse projeto, que, né, a gente já houve coleta de dados desse projeto e mais de 35 pacientes que tiveram Covid-19 leve já passaram por essa avaliação neuropsiquiátrica realizada por psicólogos da equipe do professor Marco Aurélio Romano, inclusive com encaminhamento de alguns, né, desses voluntários do projeto de pesquisa para o serviço de psicologia, mostrando aqui, né, além dos impactos científicos que a gente espera com o nosso trabalho, esse impacto imediato na população que colabora com o nosso grupo participando dos nossos projetos de pesquisa. Nós temos também um projeto sendo desenvolvido pelo mestrando Daniel Macedo de Lucena, que está investigando como a obesidade impacta na inflamação e na coagulação nos pacientes de Covid-19. O projeto de mestrado do Jonathan Lopes Moreira, onde estamos investigando a expressão da ECA2 no epitélio nasal de pacientes eutróficos e com obesidade infectados pelo SARS-CoV-2. O epitélio nasal é um local de início de infecção pelo SARS-CoV-2, então uma resposta, tanto uma resposta imune ou como a maior disponibilidade de infecção nesse sítio pode estar relacionado com o curso clínico da doença. A farmacêutica, né, hoje ela já é farmacêutica, Glaciele Batista de Araújo, avaliou a relação entre diabetes e obesidade em pacientes com síndrome respiratória aguda grave por Covid-19, que tiveram os exames realizados no Laboratório Escola de Análises Clínicas da UFVJM. A futura farmacêutica Pauline Miranda Martins está investigando o perfil clínico, epidemiológico e laboratorial dos pacientes que realizaram o RT-PCR para Covid-19 na UFVJM. E só para mostrar, né, um aperitivozinho do que os nossos dados indicam, né, desses estudos que nós já desenvolvemos até o momento, nós demonstramos, por exemplo, em 58 pacientes com Covid leve, alterações e relação do número de neutrófilos e do número de linfócitos com a idade, né? Então, existe uma correlação positiva entre o número de neutrófilos e
a idade, e existe uma correlação negativa entre o número de linfócitos e a idade. Esse resultado ele é relevante porque a alteração da contagem de neutrófilos e a alteração da contagem de linfócitos são alterações que são observadas em pacientes de Covid-19, mas em pacientes de Covid-19 grave. Os pacientes avaliados nessa parte do estudo são pacientes com Covid-19 leve, o que sugere que, mesmo na Covid-19 leve, a idade, né, o avanço da idade, o aumento da idade, é um fator que pode expor esses pacientes a complicações ou desfechos menos favoráveis da infecção pelo SARS-CoV-2. Os nossos dados iniciais também mostram que, nos pacientes com Covid-19 com obesidade, existe uma alteração no número de neutrófilos e, portanto, uma alteração na razão entre neutrófilos e linfócitos comparados com pacientes que tiveram Covid-19, de novo, leve, eutróficos ou com sobrepeso, e também nos pacientes com obesidade que tiveram Covid-19 leve, há uma alteração no número de plaquetas comparado com pacientes eutróficos ou pacientes com sobrepeso, indicando que, mesmo na Covid-19 leve, a obesidade pode ser um fator que favoreça desfechos menos favoráveis na infecção pela Covid-19. Bom, e já caminhando aqui para o final da minha apresentação, o outro eixo de pesquisa que vem sendo desenvolvido pelo Grupo de Trabalho para o Diagnóstico da Covid-19 na UFVJM é um eixo que busca estratégias de monitoramento e de medidas de prevenção da Covid-19, incluindo desde o uso, né, de medidas protetivas contra a disseminação da Covid-19, a proposição de técnicas, né, de metodologias de diagnóstico mais baratas e mais rápidas, e o entendimento das condições ambientais e socioeconômicas que podem impactar na Covid-19 na nossa região. E aí, então, por exemplo, né, nesse eixo, o doutorando Fernando de Jesus Souza, na sua tese de doutorado, o objetivo é desenvolver uma maneira de detecção simples e rápida de anticorpos IgA contra o SARS-CoV-2 na saliva humana, utilizando biosensores. A mestranda Rayana Santos Cristianismo está desenvolvendo um estudo para analisar a qualidade de máscara cirúrgica confeccionada com SMS, que é um tipo de tecido não tecido reutilizado. A mestranda Mariana Chayenne Viana Macedo, em colaboração com o professor Felipe Vieira Santos, lá do Instituto Federal do Norte de Minas de Salinas, está desenvolvendo a sua dissertação de mestrado a análise da presença e da persistência do SARS-CoV em águas de superfície e da ictiofauna, da bacia hidrográfica do Baixo e do Médio Jequitinhonha. E a Vivian, a graduanda em enfermagem, Vivian Gonzalez Figueiredo, está desenvolvendo um estudo que o professor Danilo vai mostrar mais para a gente desse estudo sobre o status socioeconômico e o cenário da pandemia da Covid-19 em Minas Gerais. Além disso, nós já desenvolvemos 2 estudos nessa temática de monitoramento da Covid-19, em que foi avaliada a detecção da presença do genoma de SARS-CoV nas superfícies inanimadas, em unidades de tratamento intensivo e unidades de emergência. E o nosso estudo está para ser aceito para publicação. Ele demonstrou
a presença do genoma do SARS-CoV-2 em alguns objetos, tanto em unidades de terapia intensiva quanto em unidades de emergência. Embora essa presença do genoma não tenha sido, né, do SARS-CoV-2, o que, portanto, sugere a presença do vírus nessas superfícies, embora a presença desse genoma não tenha sido alta, né? Esse dado aqui mostra que em várias superfícies, em vários objetos analisados, o genoma do vírus não foi encontrado ou foi encontrado em pequena quantidade. Em algumas superfícies, aquelas que são muito tocadas, né, como, por exemplo, a torneira do banheiro, já houve uma ocorrência maior do genoma do vírus, porém, a quantidade de genoma viral encontrado nas amostras, né, nas superfícies que foram positivas para o genoma viral, não é alta. O que sugere que, apesar da presença do genoma do vírus em algumas superfícies, a chance de haver vírus viável nessa superfície, que, portanto, pode causar contaminação, é pequena. E, nesse mesmo sentido, nós desenvolvemos também um estudo para avaliar a presença do genoma do SARS-CoV-2 na superfície da recepção do laboratório, em superfícies da recepção do laboratório escola de análises clínicas e também no material e nos veículos dos motoristas que trazem para a gente as amostras a serem testadas, né, vindas de outros municípios. Então, no laboratório, né, foi avaliado a presença do genoma na cadeira da recepção, na maçaneta da porta, no envelope que o motorista traz com a requisição dos exames, na caixa de transporte das amostras, no volante do carro, no bebedouro e na mesa, no teclado e no mouse da recepção do laboratório escola. Essas amostras, né, elas estavam sendo trazidas dos municípios da região de saúde de Pedra Azul e de Diamantina, e nós não encontramos nenhuma amostra positiva para a presença do genoma nesse estudo que nós realizamos. Bom, para finalizar, eu quero agradecer aí as inúmeras pessoas que tornam todo esse trabalho possível, né? Eu acabei destacando aqui um grupinho de estudantes que eu os chamo de estudantes da era pré-Covid, estudantes da pós-graduação, que já haviam iniciado seus estudos, né? E estudantes da graduação, que já haviam iniciado os seus trabalhos de pesquisa antes da Covid-19 e que foram surpreendidos pela Covid-19 e que, mesmo estando realizando os seus estudos em outras áreas, né, em outras temáticas, contribuíram enormemente para esses projetos que estão em andamento. Então, meu muito obrigada a essa turma em destaque e a todas as outras pessoas que tornam esse trabalho possível. Eu tenho que agradecer aos pacientes com Covid-19, que têm uma disponibilidade enorme em contribuir com os nossos estudos na UFVJM, e a todas as instituições que tornam possível a realização da pesquisa no Brasil, em Minas, na UFVJM, e em Diamantina. O meu muito obrigada a todos. Também fico à disposição para discussões ao final dessa sessão. Muito obrigada e um bom dia a todos. Professor Danilo?
Obrigado, Max. Obrigado, Etel, Valéria. É um prazer fazer parte, né, dessa mesa com vocês. Também queria agradecer à comissão organizadora do evento. Eu acho que é um momento muito importante. O tema do evento, eu acho que tem tudo a ver com o nosso grupo de trabalho, né, que é repensar a universidade, inovando práticas de ensino, pesquisa e extensão. Foi um trabalho muito, vamos dizer, de grande aprendizado. Não vou falar que foi árduo, porque realmente a gente uniu habilidades de um grupo muito diverso. Então, a professora Valéria, a professora Etel mostraram esse grupo. A gente é uma universidade nova, numa região que praticamente metade do estado não tem uma pós-graduação sólida em saúde, então nós não temos pontos disso aqui na UFJM, em Montes Claros, mas é muito pequeno pela área de abrangência. Não temos uma pós-graduação em microbiologia, não temos centros de referência em virologia, e isso não nos atrapalhou de conseguir nos unir, inovar, foi um aprendizado para todos nós, e realizar um trabalho que, o que eu vou mostrar aqui agora, é uma forma de tentar ver a abrangência que esse trabalho realizado teve para a nossa região e para o nosso sistema de saúde local, no enfrentamento à Covid-19. Uma curiosidade foi o vídeo colocado pela professora Valéria, que tinha um membro do grupo sem máscara. É até engraçado quando a gente mostra esse vídeo, que o nosso laboratório entrou em operação tão no começo do enfrentamento à pandemia, que não existia nem recomendação ainda do uso de máscara em ambiente fechado. Então, realmente, a OMS não tinha se manifestado em relação a isso, e a gente já tinha começado a realizar os exames na região. Então, além de ser um enfrentamento importante, foi um enfrentamento rápido. Então, fomos nós carregando os equipamentos, todo mundo aprendendo, dando aula, curso de biossegurança, tudo junto, faxinando o laboratório, nós mesmos. Então, realmente, quando a gente coloca no papel, como diz a Etel, a gente vê realmente o tanto que foi feito, que a gente que está dentro do trabalho, a gente não percebe, né? Então, a gente conseguiu ir para todas essas áreas, né, que a universidade deva ir de uma forma de união dentro da universidade, com as nossas habilidades, e conseguimos realizar esse trabalho, que eu vou mostrar um pouquinho como que esse trabalho que a gente realizou do diagnóstico nos ajudou. Então, Etel, Valéria mostraram, todos nós vivemos até hoje, a pandemia mudou as nossas vidas. Eu tenho formação em virologia, eu trabalho com vírus emergentes, já deve ter, estou passando o tempo, né? 17 anos já. Então, em 2004, eu entrei num laboratório de virologia, trabalhando com vírus emergente. Já dei muita aula de vírus emergente e nunca imaginei viver algo nem perto disso que a gente está vivendo. Então, a gente nunca imaginava, a gente já tinha tido H1N1, mas nada nem perto dessa proporção. A gente imaginava. Zika veio também como surpresa, mas também nada nem perto da magnitude do que a gente vive hoje. Então, eu vou mostrar um pouco do impacto que trouxe na região essa união. E para isso a gente tem que entender um pouco como tudo começa. Eu acho que é uma dúvida, a Etel fez uma contextualização, também vou fazer um pouco da parte teórica, como surge um vírus, né? Esse vírus, como que surge esse ser que é vivo ou não é vivo, depende do conceito, e muda a vida da gente. Então, isso surge através de um micro-organismo que ele é extremamente esperto, versátil, mesmo considerando ele como não vivo, ele tem a capacidade realmente de interagir com a gama. Eu acho que minha apresentação parou, Max. Vocês estão vendo? Não, Danilo, ainda não. Então, eu vou falar um pouco desse começo e vou passar aqui a apresentação. Passa um pouquinho. Então, só fiz esse preâmbulo para a gente
conseguir agora seguir. Agora vocês conseguem... Ok, agora tá. Você está vendo a minha tela cheia? Ou... Agora sim, tela cheia, Dani. Agora a tela está cheia? Então, essa pandemia que mudou a vida de todos nós, né? Para a gente conseguir entender como que ela aconteceu, vamos dizer assim, com um fato extremamente novo, a gente tem que entender o início, como que esses vírus surgem. E esses vírus surgem com a capacidade desses micro-organismos de, virtualmente, todo ser vivo que existe na Terra pode ser infectado por um vírus. Então, essa capacidade desses micro-organismos, essa versatilidade de infectar essa grande, toda essa gama, né, não essa grande gama, mas toda a gama de ser vivo que existe na natureza, isso traz essa diversidade biológica dos vírus, a capacidade desses vírus de terem alterações genéticas, surgirem novos vírus, surgirem novas variantes, novas amostras virais, que é o que a gente vive hoje, né? A gente tem o caso recente da Ômicron, que é uma variante, e isso tende a acontecer quando a gente trata de agentes infecciosos. Então, vírus, eles não causam epidemias, não é de hoje. E eles não são um problema de saúde pública, não é de hoje. Estima-se que a cada 2 meses, algum lugar do mundo sofre uma epidemia viral. Corresponde a 50% das atuais doenças emergentes. Então, se a gente levar em consideração fungos, bactérias e vírus, 50% dessas doenças emergentes infecciosas, elas são causadas por vírus. A OMS estima-se 32 mortes por minuto, 18 milhões por ano, por agentes virais. Então, é um fardo econômico para a saúde pública há muitos anos. Então, eu brinco que as infecções virais são um fardo para a humanidade desde que a humanidade começou, desde que as primeiras sociedades se formaram. Só para a gente ter noção, a Grécia tem 11 milhões de habitantes e 18 milhões de pessoas morrem por ano. Só em relação aos vírus que causam as gastroenterites, por exemplo, a diarreia por rotavírus, o Instituto Adolfo Lutz estima-se que 1.200 pessoas morrem por dia de diarreia por rotavírus no mundo. Então, realmente, esses agentes, a gente vive muito próximo com esses agentes e eles são um fardo para nós. Então, os vírus que têm a capacidade de infectar todos esses organismos vivos, eles têm uma relação muito próxima com os seres humanos. Então, nem todo vírus que está na natureza infecta seres humanos, né? Mas vários vírus têm a capacidade de ter ciclos com seres humanos. Temos aqui o vírus da raiva, o HIV, o SARS-CoV-2, as arboviroses, e os ciclos estabelecidos, eles são diversos. Pode ter um vírus que sai do ambiente silvestre e causa uma doença diretamente só nos humanos, por exemplo, o vírus da raiva. Você pode ter um vírus que sai do ambiente silvestre, que foi o HIV, mas quando chega nos seres humanos é um vírus diferente. Então, esse vírus emergiu dos macacos, mas você não acha o HIV em si nos macacos. O HIV é um vírus que só tem nos seres humanos. Você tem os arbovírus, que são capazes de achar o mesmo dengue vírus no mosquito, no macaco, em outros roedores e também nos seres humanos. Então, é só um exemplo de mostrar que, além desses vírus infectarem todo ser vivo que tem na natureza, o tipo de ciclo estabelecido, quais organismos vão ser infectados pelos vírus, é diverso e isso é dinâmico também, não é estabelecido. Então, um vírus que hoje estava só no ambiente silvestre, ele pode escapar e infectar os seres humanos. E essa que é a hipótese para o que aconteceu hoje com o SARS-CoV-2. Então, a gente já tem um conhecimento prévio, né, do SARS-CoV, do MERS, do SARS-CoV-1, de 2000, causou a SARS, 2002, 2003, o MERS de 2012 e 2013, que tiveram sempre o morcego como
reservatório natural, então esses vírus, eles naturalmente infectam os morcegos, eles passaram intermediariamente, infectaram alguns mamíferos, no caso do MERS, por exemplo, os camelos, e daí conseguiram infectar os seres humanos. O SARS-CoV-2 ainda está em estudo, né? Qual que é o hospedeiro intermediário. Os dados hoje mostram que a maior chance é do morcego também ser o hospedeiro natural, e o hospedeiro intermediário hoje mais estudado como sendo o que aconteceu, como no epicentro da pandemia, é o pangolim. Então, esses vírus, eles vão passando por uma série de hospedeiros e nós podemos ser também parte desse ciclo, e isso depende de como esse vírus vai adaptar os seres humanos para causar esse problema de saúde pública. E uma vez nos seres humanos, esses vírus, eles causam uma diversidade muito grande de amostras virais, de variantes virais. Então, em vermelho aqui, né, nós temos exemplos de amostras virais que infectaram seres humanos. Amostras em azul, amostras virais que infectaram morcegos e, em verde claro, pangolim. Então, em cada hospedeiro, esse vírus tem uma diversidade genética. Dependendo do nível de diversidade de uma nova amostra viral, ela é classificada pela OMS, no caso de humanos, como variante de preocupação, que aconteceu agora com a Omicron, que é mais uma variante que a gente tem estabelecida. Então, é normal, durante a multiplicação viral, surgir diversidade genética, e essa diversidade pode virar uma nova amostra. Por que eu contei toda essa história, dessa dinâmica do ciclo viral na natureza, nos seres humanos e de forma geral? Para a gente entender o quão importante para o enfrentamento da pandemia o diagnóstico precoce. Então, a maior arma que a gente tinha lá em abril ou março, né? Acho que foi em março que a gente começou a se mobilizar, era realmente termos o diagnóstico, a detecção do genoma viral, a detecção do vírus, principalmente, que seria o padrão ouro. Então, a detecção do genoma, eu vou explicar aqui nesse gráfico os padrões que a gente tem de diagnóstico, é o mais precoce possível. Por quê? Para que essa pessoa infectada, ela tivesse um laudo, ela soubesse que ela está infectada com o vírus, principalmente no contexto emergente, negação, que a gente tinha, né? Negação científica, negação da pandemia, essa pessoa pudesse ter um laudo, como a professora Valéria falou, em 6 horas, e ela realmente ficar em casa isolada. Porque essa era a nossa principal aposta, lá em março de 2020. Por quê? Montar leitos de CTI, depois que tem aquele tanto de gente precisando, não é viável, é muito caro, não tem profissional suficiente na região. Então, a maior aposta era realmente detectar os casos que surgiam da forma mais precoce e mais eficiente possível, para que essas pessoas pudessem se isolar. O diagnóstico das pessoas com suspeita de infecção, ela é basicamente dividida em 2 ramos. O diagnóstico mais precoce, que a gente vê aqui, que é a detecção do RNA viral, ele acontece logo, hoje a Anvisa já recomenda ele no primeiro dia de sintoma. Então, você pode detectar o RNA viral ou o antígeno. O antígeno é uma parte do vírus, uma proteína do vírus. Esses 2 marcadores, eles são, então, utilizados no primeiro dia de sintoma, é o que é preconizado hoje. O nosso laboratório, a gente faz a detecção do RNA viral. Esse teste é o teste mais sensível e específico. Ele é aquele SWAB, né, popularmente, amplamente conhecido, e tem outro teste, que é o do antígeno viral. Esse teste de antígeno viral, ele é um teste que ele também é feito por SWAB, só que é aquele que libera o resultado em 10, 15 minutos, em drogarias, laboratórios privados e etc. Esse teste ele tem um grande problema, que é a baixa sensibilidade. Então, estima-se que 60% das pessoas infectadas apenas têm ele positivo. Então, quer dizer o quê?
40% das pessoas que fazem ele e dão negativo não são negativas, elas são positivas. Então, essas pessoas vão se aglomerar, viver normalmente e podem transmitir o vírus. Então, o nosso laboratório optou por fazer esse teste que detecta o vírus da forma mais precoce e mais sensível, o padrão ouro mundial utilizado. O outro ramo de testes são testes sorológicos. Eles têm mais a função de ver se você já teve contato com o vírus. Então, eles são menos utilizados, pouco utilizados no combate à pandemia. Então, a nossa escolha que a gente fez no laboratório, esse teste, ele é o padrão ouro, mas ele é o mais complexo de ser realizado, ele precisa de um laboratório com equipamentos mais caros, treinamento técnico muito mais complicado, reagentes mais caros também, mais difícil de obter, então a gente correu atrás de fazer esse teste que nos daria um melhor retorno. Então, essa é só uma curiosidade. Então, aqui nós temos uma pessoa infectada, né? Esse é um gráfico que mostra a carga viral no trato respiratório dela, por exemplo, essa curvinha azul. Quando ela usa um teste com baixa sensibilidade, por exemplo, como o teste de antígeno, ela vai ter vários resultados negativos. Então, ela leva a um falso negativo, que a gente chama. Quando ele usa um teste com alta capacidade de sensibilidade, que é o PCR, que é o padrão ouro, a chance dele ter um falso negativo é muito menor, ou próximo de zero. Então, por isso que a gente optou por esse teste, que é o PCR conhecido. Essas são as etapas, né? Então, o PCR, eu não vou delongar sobre isso. Então, ele dá a amostra, ele leva a detecção do genoma viral. Então, e esse é o marcador que acontece no trato respiratório superior de forma mais precoce. Então, eu só trouxe essa figura para a gente ver que tem várias etapas, são aquelas etapas que a Valéria passou no vídeo, que foi mudando a pessoa que fazia, cada pessoa no nosso grupo de trabalho fazia uma etapa, e essas etapas elas precisam de uma precisão técnica e de uma habilidade técnica, além de equipamentos extremamente específicos, tá bom? Então, esse diagnóstico, ele impactou mesmo no combate à pandemia, no Vale de Jequitinhonha, esse ponto todo que nós falamos, será que ele foi realmente um divisor de águas para o combate à pandemia aqui no Vale? Então, eu acredito que sim. Eu trouxe alguns dados que sustentam essa hipótese. Ele é um trabalho, né, de pesquisa utilizando os nossos dados. Esse gráfico que a gente tem do estado de Minas Gerais, ele é um gráfico de um indicador que chama GEOSES. Ele é um índice socioeconômico para estudos de saúde no Brasil. Ele é muito parecido com o IDH, com o Índice de Desenvolvimento Humano. Porém, ele tem umas métricas diferentes próprias para estudos de saúde. Então, se a gente observar aqui, né, o Vale de Jequitinhonha, ou aqui nesse outro gráfico em destaque, nós observamos que enquanto mais azulzinho, verde, amarelo, melhor é esse índice. Quer dizer que tem uma melhor qualidade de vida nesses locais. Um melhor índice de desenvolvimento humano também. Quando a gente observa toda a região, basicamente a área de abrangência da nossa universidade, né, é uma área com um baixo índice de desenvolvimento humano, de médio para baixo, né? Se alguém da geografia estiver vendo, eu estiver sendo impreciso, me desculpe, mas o que a gente observa é que é um índice menor do que o que a gente tem em outras regiões do estado. Então, a gente tinha um desafio muito grande. Então, a nossa pergunta era, será que toda esse menor qualidade de vida dessa região pode impactar em maiores casos e um número maior de casos e maior mortalidade? E o laboratório seria essa arma que eu falei da gente testar, identificar os casos de forma precoce, poderia ser uma forma de a gente reverter isso. Então, uma dúvida que a gente tinha é se realmente, testando muito, a gente conseguiria trazer nessa área de baixo desenvolvimento humano, de médio para baixo, a gente conseguiria melhorar os indicadores, principalmente de mortalidade causada pela Covid-19.
Então, o que a gente buscou foi trabalhar, e a gente teve esses dados, são os dados de 2020, basicamente, da Secretaria Estadual de Saúde, onde mostra que a macro-região do Jequitinhonha foi a região que mais testou em número de casos suspeitos. Então, 84% de todos os casos suspeitos eram testados aqui, enquanto, por exemplo, na macro-região Nordeste, apenas 16%. Então, aqui a gente já viu o quanto a presença do laboratório no Vale aumentou a testagem nessa região. Aí a pergunta que fica é, realmente essa testagem foi uma arma efetiva? Então, aqui a gente tem o GEOSIS dentro aquele índice dentro do Vale, né? Então, a gente mostra que ele varia também o número de testagem. A gente testou vários municípios aqui do Vale, praticamente todos. A gente realizou testes, eu não lembro se esses que estão em brancos foram 0 ou teve pouco teste, mas a gente teve uma melhoria da testagem, então, em toda a nossa região, e houve diferença entre os municípios. Então, a gente vê que a cidade que tinha o laboratório, ela foi a cidade que mais testou, que é o município de Diamantina. Então, o número de casos, quando a gente pega entre aquelas regiões do estado, que eu mostrei, né, aquele gráfico de barras, a gente consegue ver que o Vale de Jequitinhonha, essa linha em verde aqui embaixo, ela foi a região que teve o menor número de casos por 100 mil habitantes. E uma das nossas hipóteses é que essa testagem prévia na região contribuiu para que aquilo que eu falei, que essa pessoa com poucas horas após estar suspeita pudesse ter o laudo em mãos e com isso se isolar. E também, quando a gente olha a taxa de mortalidade aqui no Vale do Jequitinhonha, ela foi uma das menores taxas de mortalidade dentre todas. Eu não tenho os dados tabeladinhos em mãos, mas pelo gráfico a gente pode observar que foi uma das regiões do estado que teve uma das menores taxas de mortalidade. Então, enquanto mais claro aqui, menor foi a taxa de mortalidade. O artigo está saindo em breve, todos podem ver, lá tem as correlações certinhas. Então, o que a gente deve levar para casa de lição sobre, eu acho, da nossa experiência aqui e dessa pandemia de forma geral? É que os vírus estão sempre evoluindo, eles são agentes que têm genomas dinâmicos. À medida que ele vai se multiplicando, é natural aparecer mutações. Podem aparecer mutações que levam a novas amostras virais, a novas variantes, que essas variantes podem ter o poder de transmitir mais rápido, de causar a doença mais rápida. E a nossa única forma de tentar diminuir o dano é correndo, trabalhando, correndo e correndo. Eu trago essa figura da Alice no País das Maravilhas, que ela falava que ela corria o máximo que ela podia e parecia que ela não saía do lugar. Ela estava sempre atrás da Rainha Vermelha. Então, a única forma da gente ter o menor prejuízo possível com esses agentes virais é ter mais desenvolvimento tecnológico, aproximando o desenvolvimento tecnológico do sistema de saúde, para a gente minimizar os danos, porque danos sempre vão existir, porque esses agentes evoluem muito mais rápido do que a nossa capacidade de evoluir como sociedade, como ser humano e como universidade até, tá bom? Obrigado. Eu fiquei acompanhando aqui as palestras de vocês e eu fiquei me perguntando, foi um trabalho de pesquisa ou foi um trabalho social? Porque, assim, o impacto social que isso que vocês fizeram tem é muito grande, né? Então, se a gente pudesse, tem uma tendazinha ali na rua, aí você sair de casa, passa lá e testa, para você ver se você vai para a rua mesmo, se vai voltar para casa,
é algo assim, a gente não querer passar algo de mal para o outro, né? Então, acho que o impacto é muito grande. Então, eu fiquei me perguntando, foi pesquisa ou foi social? Ou as duas coisas, na verdade, né? Que elas estão ligadas ali. E assim, eu me senti numa satisfação tão grande de estar nessa mesa, de conhecer pessoas igual vocês, que estão preocupadas também com essa pandemia, de poder fazer algo para o outro, né, que é isso que vocês estão fazendo, no final das contas. É trabalho, é pesquisa, mas você fazer de um limão uma limonada, né? Que o Danilo, acho que é isso que ele meio que falou no início da palestra dele. A gente faz isso, né, de ter que tirar dinheiro do bolso, ter que trabalhar a hora que não é para estar trabalhando. Então, e ninguém vê isso. E a ciência, com a pandemia, ela foi muito valorizada. Então, assim, muito obrigado a vocês pela palestra. E eu gostaria de fazer assim, uma pergunta assim, para vocês. De início, qual foi a principal motivação para vocês assim se unirem? E qual foi o maior desafio também que vocês tiveram? Obrigado. Vou começar, depois eu passo para as meninas, porque senão eu vou ficando até nostálgico aqui. Eu acho, Max, para mim era uma responsabilidade. Eu tenho formação em virologia, era o meu laboratório, então eu acho que eu não fiz mais que a minha obrigação. Então eu acho que realmente quem tem maior valor é o resto do grupo de trabalho, porque eram pessoas que não trabalhavam com isso, não tinham formação específica para isso, não precisavam trabalhar com isso, e resolveram sair de casa no momento que a gente não tinha ideia de nada. A gente tinha medo, a gente tinha vacina, a gente não precisava sair, nós estávamos em trabalho remoto, não é nossa obrigação como docente, como técnicos administrativos, como alunos de pós-graduação, alunos saíram sem bolsa saíram para ir trabalhar. Então, assim, eu acho que a minha participação, ela não era mais que a minha obrigação. Eu fui financiado pelo sistema público de ensino a vida inteira para isso. Então, eu não teria como correr dessa, né? Vamos dizer assim. Já o resto do grupo, realmente, isso até é muito gratificante do envolvimento deles, porque eles realmente quiseram aprender sobre, e hoje a gente é um grupo com várias habilidades, e essas habilidades hoje, eu acho que a gente teria quase uma pós-graduação em virologia nessa universidade, é basicamente isso, esse grupo de trabalho, o número de pessoas. Nós estamos agora para implementar vários outros testes, né, de doenças virais. Ontem, conversando com o grupo, eu falei que agora eu estou tranquilo, porque todo mundo sabe, o meu desafio técnico é muito menor do que há 2 anos atrás, quando a gente começou lá, eu lembro direitinho, na sexta-feira à tarde, os meninos, a gente estava lá no laboratório, eu falei, pega isso, pega aquilo. Tinha um olhando para mim assim, isso nunca vai dar certo. Então, porque era coisa que era muito novo na época. Eu fora da bancada, a gente mexia na sexta-feira à tarde, eu falei assim, nossa. E realmente foi eu acho que a Etel e a Valéria podem falar melhor, que motivaram elas, porque eu tive todo o apoio. Então, eu comecei, tive a ideia, no começo falei, vamos fazer, gente, logo todo mundo, vamos. E hora nenhuma, ninguém colocou nenhuma dificuldade. Então, eu só tenho que agradecer, eu acho, todo o grupo de trabalho, Valéria, Etel, todos os colegas docentes, discentes, toda uma parte administrativa da universidade, tá? As compras, a gente teve um dinheiro do MEC, um recurso do MEC que o pessoal da PROAD fez possível, impossível para fazer as compras, nós não devolvemos um recurso, compramos tudo que a gente precisava, então foi um trabalho comunitário. Eu acho que esse trabalho ele mostra bem esse repensar a universidade, da setorização que nós temos na universidade, o qual a gente precisa interagir internamente. Às vezes a gente busca colaboradores internacionais em outras universidades, e aqui a gente tem um potencial de trabalho. A gente tende a vir para a universidade, ficar ligado à universidade que a gente veio, nos nossos antigos grupos. Então, isso mostra que a gente pode construir novos grupos aqui, e aqui tem pessoas com habilidades para isso. Bom, vou falar então do que me estimulou a participar do trabalho. Inicialmente, obviamente, foi ver a dedicação, né, do professor Danilo, professor Etel e dos outros docentes que estavam envolvidos no trabalho.
o desejo, assim como o professor Danilo falou, de contribuir em um momento em que todo mundo estava passando por algum tipo de dificuldade, né, em um momento que a gente, de muita incerteza, nós não sabíamos o que nos esperava com essa pandemia, então aquele desejo de contribuir, de dar um retorno para a sociedade, uma vez, né, docente de uma instituição pública, e uma vez também sendo nascida no Vale do Jequitinhonha, né, eu nasci no Vale do Jequitinhonha e o desejo de poder contribuir, poder dar esse retorno para a sociedade. Enquanto coordenadora do Laboratório Escola, o desejo de unir forças, né, com a equipe do CPQ, da FAMED e mostrar o nosso trabalho, né, iniciar aí o trabalho do Laboratório Escola de Análises Clínicas também, no atendimento à população. Então, foi realmente unir um desejo de contribuir para a sociedade, com uma oportunidade aí que partiu principalmente da coordenação do professor Danilo e da professora Etel, unir forças aí nesse momento desafiador e tentar contribuir para a sociedade. A professora Valéria e o professor Danilo resumiram bem, né? Eu acho que o sonho de todo cientista é poder contribuir com a sociedade, né? Embora muitas vezes o cientista seja visto como o cientista maluco, né? Aquele cara distante, guardadinho lá no seu laboratório, isolado lá no seu laboratório, falando uma linguagem que as pessoas muitas vezes não entendem, né? Mas o sonho do cientista é contribuir com a sociedade. Como o Max disse, né, uma limonada desse limão, então o limão veio e não havia dúvida de que nós poderíamos contribuir com a sociedade ao implementar esse diagnóstico. Embora a gente não soubesse, né, a proporção que a pandemia ia tomar, a gente era capaz de imaginar e a gente via claramente que essa pandemia era uma situação diferente, por exemplo, né, do que aconteceu com chikungunya, apesar do impacto muito grande que a chikungunya teve em relação aos nascidos com microcefalia, né? A gente sabia que só à luz da ciência, como o Danilo gosta de dizer o tempo todo, nós poderíamos minimizar os impactos. Então, a minha motivação, e eu acho que a motivação de todos, foi a motivação de contribuir, né? E de contribuir com a nossa região, especificamente. Muitos de nós que viemos para o Vale podemos não ter vindo com essa intenção de contribuir com o Vale, mas à medida que nós fomos compreendendo o que era o Vale, o que era essa universidade, isso passou a ser missão de cada um de nós, né? E, Max, você perguntou, né? Isso é pesquisa? Isso é ação social? Na verdade, isso é tudo, né, Max? É pesquisa, é extensão, é prestação de serviço, é formação de recursos humanos. Os nossos estudantes da pós-graduação, né, além, claro, de almejarem aí uma posição no futuro, no sistema público de ensino, né, como docentes, eles agora têm uma outra capacitação que pode ser o diferencial na vida profissional deles, pode abrir oportunidades de mercado, porque, de fato, eles ganharam uma formação técnica que os concorrentes deles certamente não terão, né? Então, na verdade, essa é a limonada que nós fizemos desse limão. Nós estamos desenvolvendo pesquisa, estamos prestando serviço, impactamos muito no sistema de saúde, na ocupação dos leitos, né? Quando a pandemia começou, o paciente suspeito de Covid que internava e ficava isolado, ele ficava 14 dias em isolamento, porque era o tempo que o teste levava, né? Como a demanda por teste foi muito grande. E só a FUNED fazia os testes, esse era mais ou menos o tempo que se levava para saber se o paciente tinha ou não Covid,
para desocupar aquele leito, para, né, para transferir aquele paciente para outro leito. Eu lembro muito de um relato do professor Frederico Toledo, que é infectologista e que lidou diretamente com a pandemia, né? Cada vez que alguém entrava para ter contato com esse paciente isolado, a pessoa tinha que se paramentar toda, e aí ela saía, ela jogava aquele paramento fora, daí a pouco vinha outra pessoa tratar daquele paciente, era novo paramento, numa época em que os EPIs ficaram super escassos, super caros, e aí, à medida que a gente começou a fazer os testes, o resultado saía, na verdade, no mesmo dia, né? A amostra era colhida do paciente de manhã, no final do dia o resultado estava pronto. Se esse paciente não tinha Covid-19, ele podia ser removido para um outro setor, ele desocupava um leito para um paciente grave, para um paciente com Covid-19 confirmada. Então, é tudo, né? O grupo de trabalho é tudo. Muitos de nós já nos conhecíamos internamente, já trabalhávamos juntos internamente, né, na universidade. Eu sou colega do professor Danilo, na FAMED. Eu fui co-orientadora da professora Valéria no doutorado. Então, nós já nos conhecíamos, né, nós sabíamos da força de trabalho e fomos agregando outras pessoas, né, de outros setores, e é isso, né, é bem o que a gente espera da universidade. A gente tem uma pergunta aqui da Roberta Vasconcelos Leite. Podem falar um pouco mais das perspectivas futuras do grupo de trabalho? Eu vou tentar. A gente deve continuar no próximo semestre. A gente planeja, né? A gente brinca de tempos em tempos. Então, a perspectiva é de continuar ainda, Roberto, a testagem no próximo semestre, nesse modelo que a gente tem. E nesse tempo, a gente pode implementar mais um ou outro testes, né? Os outros agravos de saúde, eles têm voltado. Então, a gente pensa em implementar outras doenças epidêmicas, principalmente as arboviroses. Eu acho que seria um foco número 1 aí, talvez influenza e arbovírus, que é o que dividia o ano aí aqui na nossa região antes da Covid. Mas isso é uma perspectiva ainda. Inicialmente, a gente continua com a testagem, a gente está vendo que vai ser mais que necessário com a volta principalmente da escola. Então, a gente já percebe, a olhos vistos, né, quando liberamos os laudos, o número de crianças que tem apresentado teste positivo. A gente acha que é algo natural, é uma população que não está coberta ainda com a vacina, né? Então o vírus procura aqueles dali para circular. Então ele sempre procura aquela parte da população que não tem uma imunidade para circular. Então a gente acha que vai ser necessário ainda, durante um bom período, a testagem para Covid. Então, o que a gente tem garantido é a testagem para Covid e temos a perspectiva aí de ir nos organizando para que esse serviço não acabe e implementando outras doenças de importância para a saúde pública. Professor Etel, professora Valéria, querem fazer alguma consideração? Não, acho que é isso mesmo. O professor Danilo expôs bem aí o nosso desejo aí de permanecer e de ampliar um pouco o trabalho, é isso mesmo. Outra pergunta aqui, por que a imunidade de rebanho não é uma boa estratégia para combater a Covid-19? Foi tão divulgada, né? Quer dizer, eu não tenho WhatsApp. Eu acho que eu sou a única pessoa na face da Terra que não tem WhatsApp, né? Pelo menos no Brasil, devo ser. E, assim, eu tive que lutar muito na minha família para combater o tanto de fake news que chegava, o tanto de informação que chegava, que, assim, é muito mais... Eu não sei por que o ser humano é assim. É muito mais fácil acreditar em uma notícia ruim, em algo que vai salvar o mundo, mas de uma pessoa que está falando que você não sabe, ela não fala o nome dela, não fala de onde é muito mais fácil acreditar nisso do que acreditar na ciência, por exemplo. Enfim,
No caso, então, da imunidade de rebanho, não é uma estratégia para combater a Covid-19? Uma boa estratégia? Obrigado, gente. Bom, deixa eu contribuir com a minha formação de imunologista. Primeiro, o que é imunidade de rebanho? E esse termo vem lá da veterinária, né? Quando você tem um rebanho bovino, por exemplo, quanto mais elementos naquele rebanho tiverem imunidade contra uma determinada infecção, menor a chance da infecção atingir, inclusive, os que não têm imunidade, né? Isso aqui é imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho só se alcança com vacinação. Na verdade, só existe uma doença que promoveu imunidade de rebanho de forma natural, que foi justamente chikungunya. Nenhuma outra doença na história das doenças infecciosas no mundo foi possível atingir essa imunidade, né, de uma grande parte da população, que inclusive protege os não vacinados contra a infecção. Então, só se atinge imunidade de rebanho com vacinação. Então, assim, a imunidade de rebanho é uma boa estratégia para combater a Covid-19? Nós estamos vendo. À medida que mais pessoas estão sendo vacinadas, o número de casos está diminuindo. A gente vê isso diariamente na nossa rotina. Antes, a gente faz 100 testes por dia. A gente chegou em situações de ter 90% dos testes positivos. No início, a gente até brincava. Muito no início da pandemia, a gente fazia teste todo dia e não tinha nenhum teste positivo. A infecção ainda não tinha chegado em Diamantina, né? A gente falava assim, nossa, será que esses testes estão certos? Não tem ninguém positivo, mas garanto a todos vocês que a gente sabia, sim, que o teste estava correto, porque a gente tem um controle interno no teste que diz que ele está correto, tá? Depois, quando todos os testes começaram a ficar positivos, a gente falou assim, nossa, mãe, e era isso mesmo. Então, houve, né, no auge da pandemia, aqui em Diamantina, por exemplo, houve uma situação em que 90% das amostras testadas davam positivo. Hoje, isso já caiu, acho que para casa dos 15%, 10%. O que mudou? O que mudou foi que agora mais pessoas estão vacinadas, porque o vírus ele tem que ir passando de pessoa a pessoa. Se ele chega em mim e eu estou vacinada e eu não pego o vírus, eu não tenho como transmitir, por exemplo, o vírus para a Valéria, que por acaso não esteja vacinada, o que não é verdade, né? Todos nós aqui estamos vacinados, né? Então, à medida que mais pessoas vão sendo vacinadas, o vírus diminui a chance de circular entre as pessoas. E o vírus só tem um jeito de causar doença, ele tem que passar de uma pessoa para outra. Então, se o vírus chega em mim e o meu sistema imune está apto a lidar com esse vírus, eu vou eliminar esse vírus e não vou passar esse vírus para ninguém, inclusive para quem não tomou vacina. Isso é que é imunidade de rebanho. A gente não precisa vacinar 100% das pessoas para reduzir a circulação do vírus na população. Para cada doença existe uma margem da população que precisa ser vacinada para atingir essa imunidade de rebanho, mas a imunidade de rebanho não se atinge de forma natural, pela infecção natural, né? A imunidade de rebanho só se atinge com vacinação. Então, é uma boa estratégia, desde que ela seja estabelecida pela maneira correta, que é a vacinação. Professora Etel, até porque, assim, se a gente pensar em imunidade de rebanho natural, eu acho que Manaus deve ter passado por isso. A gente viu o que aconteceu. A Itália passou por isso. A gente viu o que aconteceu. Então, e assim, é o que eu fico... Eu acho que eu não tenho outra palavra, é chateado, que o Brasil, ele viu o futuro. Ele viu o que acontecia lá fora e vamos esperar chegar. Né? Então, enfim, deixar a professora Valéria e o professor Danilo falar. Max, eu acho que é isso. A professora Etel colocou muito bem e
eu acho que isso é só um aviso. Eu brinco muito com os discentes na aula de doença infecciosa, como que muda, né? Eu sinto que eu estou ficando velho, como a metodologia de ensino já mudou totalmente. A gente tinha que fazer fila no Xerox para ter acesso à informação. Na hora do almoço, você ficava encostado lá naqueles Xerox nos cantos da UFMG, né? Parece que os Xerox são sempre em lugares sombrios, eu não sei porquê, alguém sempre faz isso. Colocava aqueles Xerox lá no canto, você ficava lá naquela filinha na hora do almoço para conseguir acesso à informação do livro, a tudo. E aquilo que você tinha aquilo como verdade, né? Um livro, um artigo que você tinha em mãos. Hoje os discentes têm acesso a milhares de plataformas de acesso à informação e pessoas extremamente instruídas tecnicamente, elas acreditam na notícia falsa. Então, eu realmente, eu pessoalmente, eu não sei qual que é a saída para isso. Eu acho que a universidade tem que se repensar. Como que pessoas que saíram da universidade, passaram pela universidade, acreditam em notícia falsa? Então, esse realmente é um repensar da universidade que a gente tem que observar, né? Então, e você vê que as notícias são claramente manipuladas. Acho que o caso da cloroquina, que até parou-se de se falar, a imunidade de rebanho, já está até ficando para trás. Elas rapidamente são vencidas, mas o estrago que elas fizeram no auge, eles ficam, né? Então, realmente, acho que isso entra no nosso repensar. Eu tenho pensado muito isso, e até nas minhas aulas eu tenho mudado um pouco o número de artigos científicos que eu tenho dado para os alunos lerem. Então, será que a gente tem que ficar dando aula de beabá? Ou será que eles têm que começar a ter pensamento científico? Então, eu acho que os nossos alunos hoje, eles têm pouco pensamento associativo trabalhado durante as aulas. Então, cada vez mais a gente tem que diminuir o número de conteúdo descritivo e trabalhar isso de uma forma mais associativa. Isso é uma questão pessoal minha. Eu acho que... Porque eu pensei isso, as pessoas que acreditam que não têm uma instrução técnica, vamos dizer, se não passaram pelo sistema de estudo, eu acho que é explicável. Agora, o número de pessoas que passaram por universidades, estou falando nem por faculdades, falando por universidades, onde você tem um pensamento universal, amplo, debatido, e que acreditam nisso. Então, eu acho que esse é um repensar da universidade que a gente tem que realmente levar em consideração. Eu não tenho resposta, mas eu penso muito isso. Trabalhar cada vez mais o pensamento associativo com os discentes e tentar diminuir o número de conteúdo descritivo, né? Porque para a gente conseguir julgar melhor, porque as situações que eles vão enfrentar daqui 2 anos a gente não consegue pensar hoje. Então, o professor dava na sala de aula aquilo que um bioquímico ia trabalhar a carreira dele inteira, não mudava nada. Então, hoje, o que a gente fala, daqui 1 ano, a informação que o profissional médico, no caso meu, da Etel, ou farmacêutico, no caso da Valéria, vai precisar já é diferente, porque tudo muda, as metodologias diagnósticas, o entendimento das doenças. Então, realmente, eu acho que é algo que tem me tirado do sono, que é como esses indivíduos que saem da universidade acreditam nisso, ou que ainda estão dentro, né? A gente ainda tem uma parte grande de docentes na universidade que acreditam em notícias falsas. Então, são pessoas que ficam permanentemente dentro da universidade. Então, eu acho que realmente a gente não cabe apontar dedo, eu acho que o que cabe é pensar uma forma para que isso que seja cada vez menos representativo dentro de uma universidade. Bom, é isso, não tenho muito a acrescentar, não. O professor Etel expôs muito bem, né? O professor Danilo também. E, assim, é só repensar também o nosso papel, né, enquanto universidade, a importância de momentos como esse aqui, em que a gente pode expor, né, e discutir, debater e mostrar a verdade, né, mostrar com embasamentos científicos e tentar combater mesmo as fake news e essas informações, né, e conscientizar cada vez mais tanto a população quanto os nossos discentes, nossos colaboradores, sobre a importância aí de confiar em dados científicos, em informações, né, realmente verdadeiras, e não compartilhar
esse tipo de informação. Então, é isso, novamente, falando da importância de momentos como esse aqui, nesse tipo de discussão, para que a gente possa trazer isso para a sociedade também. Sobre a pergunta no chat, eu vou tomar a liberdade de começar, foi um agradecimento que eu esqueci. Eu acho que a Etel começou a colocar sobre a Secretaria de Saúde de Diamantina, o corpo médico da FAMED, os demais colegas que não fazem parte. Eu acho que o negacionismo aqui, ele foi cortado pela raiz, vamos dizer assim. Então, esse é grande parte do sucesso. Então, aqui no sistema público não se adotou nada que não fosse padrão científico. Eu acho que o professor Federico, dentre outros colegas, mas eu vou citar, ele é um infectologista do município, da Casa de Saúde. Então, eu acho que isso contribuiu muito, muito, muito para o sucesso aqui em Diamantina, ter apostado na testagem, porque enquanto a Secretaria de Saúde estava financiando o laboratório, tinha a Secretaria de Saúde comprando cloroquina. Então, aqui, a experiência que eu tive foi sempre uma boa experiência com os gestores e com o corpo médico da cidade, da universidade. Eu acho que o que teve foi mais exceção, diferente de outras cidades, né, que eram as capitais da cloroquina aí, acho que Porto Seguro é uma delas, que todo o sistema de saúde se juntava para promover aquela sandice, né, vamos dizer assim, aquela maluquice, é o que eu uso, e aqui não, aqui o pessoal se firmou na ciência de forma geral. Exceções sempre tem, mas realmente foi algo que não repercutiu muito. Então, agradecer, eu acho, o papel desses gestores, médicos, enfermeiros, todo o sistema de saúde, que a gente conseguiu caminhar todo mundo junto com a ciência. Não, ô Danilo, e sabe o que é impressionante assim? Na hora que a gente vai fazer uma pesquisa, né, na hora que a gente que envolve seres humanos, pode ser aplicar um questionário, você tem que passar por um comitê de ética. Aí você começa a dar um medicamento para uma pessoa que não. Aí meio que coloca o tratamento assim. Né, no inglês, off-label. Não, é impressionante. Tem uma pergunta aqui. Tá. O estudo da fase 3 da Coronavac ainda não foi divulgado, discutido. Isso também não contribui para a desinformação? Olha a pergunta. Deixa eu tentar também começar. Alguns estudos já foram de fase 4, né? Eu acho que é isso que seria a pergunta do Reinan, que o de fase 3 ele foi publicado e divulgado, não lembro a revista, isso é preceito para liberação, né? O de fase 3. O de fase 4, que seria aquele de acompanhar na população de forma geral. Então, tem um estudo grande em Manaus, o Reinan, publicado de fase 4. Os estudos de fase 4, diferente dos de fase 1, 2, 3, eles podem ser mais de um estudo de fase 4. Então, ele tem no Chile um estudo grande e tem outro em Manaus. São os dois que eu lembro, mas eu acho que saíram mais estudos. Então, esses estudos eles vão juntando a documentação da Anvisa lá para o acompanhamento de fase 4. Realmente, um ponto que eu acho que é interessante é que o Ministério, eu acho que poderia ter um pouco mais de transparência. Realmente, eu não sou a favor de esconder dado nenhum. Acho que o pessoal tem isso. O número de pessoas que foram totalmente vacinadas, que faleceram, o número de pessoas... Então, eu acho que esses dados, mas seriam uma divulgação mais pelo Ministério, tá? É porque ele que tem todo esse dado nacional. Mas os estudos científicos, eles têm saído. Então, os de fase 3 são obrigatórios para liberação, e os de fase 4 já saiu um grande no Chile, com não sei quantas milhões de pessoas, e um grande em Manaus. Tá bom? A Etel pode contribuir aí. Não, se vocês quiserem colocar aí na tela, olha, eu coloquei aí o link do artigo, né? Na verdade, foi publicado na Lancet, em 21 de julho de 2021, 17 de julho de 2021. Eficácia e segurança
da vacina contra o SARS-CoV-2, do vírus, né, inteiro, inativado, Coronavac, resultados né, a fase 3 na Turquia, placebo controlado, randomizado, duplo cego. Então, já tem o resultado publicado, sim, né? E a fase 4, né, que o Danilo falou, é a fase que está acontecendo agora que a gente vai ver realmente, né, como as vacinas funcionam, que elas funcionam, à medida que a população, né, vai sendo vacinada, dados vão sendo coletados, principalmente os dados de segurança, né, Danilo? Que vão sendo coletados agora na fase 4, né? Os efeitos diversos. O de segurança e de eficácia. Tem o do Chile e o de Manaus. Depois eu posso colocar lá no comentário, que acho que continua no YouTube, esses dados. Uma coisa importante, até uma discussão interessante, é que agora começam a surgir as infecções de vacinados. Esse é um ponto que é totalmente normal, né? A gente sabe que as vacinas, principalmente, isso é algo esperado, vacina de vírus respiratório, classicamente, ela não consegue barrar infecção, ela barra doença grave. Isso é o que sempre aconteceu com a influenza, né? Você vacina e você pode gripar, só que ninguém é internado no CTI, classicamente, com influenza. Então, isso já era esperado. E outro dia alguém me parou no beco da tecla. Tomei Coronavac, e agora aí peguei Covid. Eu falei, mas você foi internado? Não, só fiquei gripado. Eu falei assim, não, isso é o esperado. Então as pessoas às vezes nem sabem o que é o esperado da vacina. Eu acho que a informação realmente chegar é importante. Então eu acho que a gente também não pode maximizar o poder das vacinas, senão quando ela não acontece aquilo, que ele achava que ia não ter mais nada, ele vai achar que a vacina não funciona. Esse é um ponto interessante. E hoje, Reinan, a gente espera que quem tomou vacina de vírus atenuado, que é o vírus inteiro, né? Vamos dizer, picadinho, tem todas as proteínas virais, tenha maior resiliência do sistema imune para enfrentar as variantes. Porque ele tem anticorpo contra praticamente todas as proteínas virais. Então, se uma proteína muta, ele tem anticorpo contra outra que não mutou. Então, isso é esperado também. A gente esperava que as de vírus atenuado tivessem uma menor eficácia na transmissão. Isso classicamente acontece com vacinas de vírus atenuado, que foi esse 60 e poucos % da Coronavac, 50%, dependendo do estudo. Aqui no Brasil, acho que foi 50%, né? Mas que quando chega as variantes, então essa é uma das hipóteses porque que a Delta fez um estrago menor aqui. Então, essa é uma das hipóteses que ainda não tem artigo científico e alguns fóruns de discussão, mas é uma hipótese ventilada por essa maior resiliência do sistema imune. A gente precisa ainda estudar isso, né? Mas é apenas uma opinião, por enquanto, de especialistas em imunologia de doenças virais. Tá bom? Eu gostaria que vocês fizessem, então, as considerações finais aí, para a gente poder ir para o término da nossa mesa redonda, tá? E já aproveito para poder agradecê-los mais uma vez, né? O professor Etel, a professora Valéria, o professor Danilo, né? Foi enriquecedor, mesmo para mim, assim, que a gente teve que trabalhar com a Covid, né? Então, eu sou da biologia celular, mas tive que dar curso sobre Covid. Então, a gente teve que entender um pouquinho de vírus aí para poder dar nossa contribuição para a sociedade, né, de uma maneira geral. Enfim, por favor, com vocês a palavra. Bom, então eu comecei as apresentações, vou começar os agradecimentos também. Então, eu quero agradecer, em primeiro lugar, a comissão organizadora, né, pela oportunidade de mostrar o nosso trabalho, por ter aceito aí a proposta da nossa mesa redonda. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou aí, que nos prestigiou, que esteve aí atento ao nosso trabalho. Muito obrigada. Professor Danilo, professor Etel, é sempre um prazer, um grande prazer trabalhar com vocês, aprender com vocês.
Agradeço muito a oportunidade, agradeço também em nome do Departamento de Farmácia pela parceria com o grupo de trabalho, com a Faculdade de Medicina, né? A oportunidade, acho que a gente esqueceu de comentar também, Etel, na pergunta do Max, se é ensino, se é pesquisa, extensão, é ensino também, porque tem inclusive alunos lá, estagiários, né, do Departamento de Farmácia, futuros farmacêuticos, fazendo estágio também com o grupo de trabalho. E agradecer, não poderia deixar de agradecer os nossos parceiros, a Cleia, né, a Superintendente Regional de Saúde, por todo o apoio que ela tem nos dado também no envio de amostras para a FUNED, na busca de insumos, no trato com os municípios, né, na resolução de problemas com os municípios, a Cleia e toda a equipe, né, da SRS, e os nossos colaboradores, que sem eles nós jamais conseguiríamos, né, desenvolver esse trabalho. Então, a cada um dos colaboradores do laboratório, o nosso agradecimento, nossa gratidão, nosso respeito, e muito obrigado. Bom, eu vou fazer minhas as palavras da professora Valéria, que agradeceu a todos, né? É sempre muito bom poder falar para a nossa comunidade, né, sobre aquilo que nós fazemos na UFVJM. Todos nós nos tornamos, né, Max, um pouquinho virologistas, imunologistas, conhecedores de como o sistema público de saúde funciona. Então, tem sido uma oportunidade muito grande para cada um de nós que está envolvido nesse trabalho, para a universidade, para o sistema de saúde, né, da macro do Jequitinhonha, da micro de Diamantina. Nós estamos, assim, todos muito felizes por essa oportunidade. Agradeço mais uma vez a comissão organizadora da Sintegra. Já contem sempre com a gente gosta de divulgar e de contribuir com a universidade. E o meu agradecimento todo especial a cada uma das pessoas, né? Tinham várias fotos, mas quero agradecer de novo a cada uma das pessoas. Tem muita gente que não estava ali nas fotos. Todos os setores da UFVJM, a Secretaria Estadual de Saúde, a FUNED, né, o Ministério Público, são muitos atores, gente, essa limonada aqui, muita gente contribuiu, tá? Muito obrigada e um bom dia a todos, e a gente fica à disposição, quem quiser conversar mais com a gente, saber mais do trabalho, contribuir, nós estamos à disposição. Etel e Valéria já colocaram muito bem, são muitos atores, isso é importante. Acho que a Etel no final falou também, além de todos que nós já agradecemos, a função primordial do Ministério Público, na pessoa do Luiz Gustavo, um dos promotores aqui da cidade, que incessantemente buscou que a população tivesse acesso à testagem de qualidade, sempre nos procurou para opinarmos no Ministério Público que as ações fossem pautadas pela ciência. Então, todos os atores, eu acho que o que a gente teve aqui em Diamantina foi uma conjectura de ações boas e baseadas na ciência de todo mundo. Então, acho que especialmente, de novo, agradecer ao grupo de trabalho, que quem fez todo esse trabalho, né? Eu acho que eu, Etel e Valéria, é um prazer trabalhar com elas e com todo o grupo de trabalho. Estamos aqui só representando o que foi realizado por todos, né? E é muito bom. Então, agradeço o Max pelo bom começo de manhã, agradeço a comissão organizadora, e a gente sempre gosta, né, Theo, de falar um pouco do que tem sido feito. Eu acho que é muito importante para a nossa comunidade interna. Então, um abraço e obrigado, gente. Em nome de toda a comissão organizadora, então, eu gostaria de agradecer, além dos professores, do professor e das professoras, os participantes também, tá? Hoje à tarde a gente continua aí com a Sintegra e amanhã também a gente tem atividades. Um bom dia para todos. Até a próxima. Um abraço.